Fala, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Está começando mais um podcast Conexão ABC, o podcast do ABC para o ABC Paulista. Bom, apresentando aqui Ayrton, para você que não conhece, seja muito bem-vindos. Pessoal, antes de começar nosso papo aqui muito da hora, muito interessante, eu quero falar sobre nossos patrocinadores. É claro que a gente não pode faltar a eles. A X2 Papelaria, que fica aqui na Rua Paganini, número 35. Você que está procurando seu material escolar, com certeza você vai achar tudo aqui. E a mania de limpeza também. Então fica uma do lado da rua, uma da outra, na Rua Paganini, número 35. Então você está precisando uma limpeza para casa, para o seu escritório, para sua empresa, na mania de limpeza. E também já passa do lado, já passa suas xerox, faz tudo certinho, beleza? Pessoal, agora sim, nós estamos com um convidado aqui que eu estou querendo faz um tempo. Foi difícil, vou falar para vocês, foi muito difícil. Quase ele não veio, mas foi, não foi, coisa não foi, não foi, foi. Estamos aqui com o Jefferson Leite, o deputado, o vereador mais votado da cidade de Diadema. Jefferson, muito prazer. Valeu, Ayrton. Tudo bom, pessoal? Estou aí para fazer parte desse jogo importante, Talkcast, podcast. O importante é essa relação, essa comunicação direto com as pessoas que estão aí assistindo. Essa entrevista aqui que vai ser... Prometo para vocês, bem descontraída, diferente um pouco daquele padrão que vocês conhecem de quem me acompanha na rede social, que é aquele político que vê o buraco na rua, que vê o problema da cidade. Vou procurar passar para vocês um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho da minha pessoa. A parte mais humana, né, que a gente pode dizer. É isso aí. Jefferson, antes de tudo, se apresenta um pouquinho, sua idade, onde você nasceu, que bairro você nasceu, sua profissão, como é que foi sua infância também, para a gente conhecer um pouco melhor. Legal. Ayrton, eu moro no Jardim Marilene desde que nasci, tenho 40 anos de idade, estudei a minha vida inteira nas escolas públicas aqui da região, Frade Monte, Artigas, Arco-Íris. Minha vida foi aqui na região do Marilene, Promissão e Arco-Íris. Né? Eu sou formado em arquitetura, sou filho da dona Lúcia e do seu Edmundo. Meu pai já faleceu já tem algum tempo, moro com a minha mãe hoje. E 40 anos morando com a mãe, né? Diz que a adolescência de um homem vai até os 40, né? Quase me chotando de casa já. Mas aí eu arrumei 2 filhotes em casa. Tem um Golden de 1 aninho, que é um bebezão em casa. E acaba sendo a nossa alegria lá, né? Minha mãe já tem 62 anos. Não faz parte dos meus planos deixar minha coroa sozinha, né? Pretendo ficar com ela e cuidar dela um bom tempo ainda. E tem um idosinho que é um Cocker Spaniel, que é o meu xodózinho lá de casa. Ele que faz a bagunça. Ele que faz Ou a bagunça. não, que já não, é o Golden que faz a bagunça. É o Golden, né? O mais Cocker feliz, né? sofre comigo, a bagunça do Golden, mas é a nossa alegria lá. Ô, Jefferson, eu quero saber, qual que é a sua... Você falou que nasceu no Jardim Marilene, Frade Monte, aquelas escolas aqui ao redor, né? No Jardim Marilene, Arco-Íris, vamos supor, Casagrande e Piraporinha, vamos para o mais perto, né? Vila Nogueira também. Qual que é a sua relação com esse bairro? Como que você pode dizer, falar assim, cara, a minha relação é muito íntima com ele, porque você conhece muitas pessoas lá, né? Sim. Não é questão se você hoje foi vereador, né, mais votado, mas você tem ali, os pés ali fincado. Como que é a relação com você, com o povo lá? Cara, é uma relação muito íntima. Eu tenho, graças a Deus, a alegria de frequentar o mercado que as pessoas frequentam, de frequentar a quitanda que as pessoas frequentam, o açougue que as pessoas frequentam, né? De conhecer as pessoas pelo nome e chamar elas pelo nome. O fato de ter estudado com muitos que hoje são meus vizinhos ali, têm os seus filhos, tem toda uma questão geracional, me dá essa relação de intimidade com as pessoas, de entrar nas casas, de chamar de amigo, e muitos, inclusive, nem têm essa relação de vereador. E essa é relação de amizade mesmo, né? Eu moro no mesmo bairro há 40 anos, conheço desde do menor àquele que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior e que mora ali no bairro ainda. E não pretendo sair nunca do bairro onde eu moro. Eu gosto e estou lá por opção. Gosto de morar lá, né? Mesmo se tivesse oportunidade, não está nos meus planos sair do Jardim Marilene, porque é isso, a gente já tem uma relação de convívio muito próxima das pessoas e essa intimidade faz daquele território, aliás, o território onde a gente se encontra, meio que um puxadinho da nossa casa. Sabe aquela sensação de que quando você viaja e aí você vai chegando em casa,
de carro. Quando você chega no bairro, você fala assim, cheguei em casa. Você nem entrou dentro de casa ainda, mas você chega no bairro e você fala assim, pô, cheguei em casa. Então é um pouco isso, é uma relação muito afetiva com o lugar onde moro. Eu tenho um orgulho muito grande de ter crescido sem romantizar a favela, Sim. porque eu acho que a favela tem vários problemas sociais e de infraestrutura que interferem na qualidade de vida das pessoas, mas eu tenho muito orgulho das pessoas que moram nesses locais, da relação que eu construí com esses ambientes, né? Minha história de vida toda, minha trajetória política toda foi construída nesses locais. Então, eu sou muito grato ao bairro onde eu moro por tudo que eu sou, porque foi eles que me deram a oportunidade de estar onde eu estou hoje. Aí, eu acho que você voltando, falou que é quase amigo dentro de casa. Você tinha aquele papo também, que você passava em todo lugar, todo mundo te cumprimentava. Eu falei, caramba, você é maior vereador, hein, cara? Será que foi isso que fez você, no futuro, ter vereador ou não tem nada a ver? Ou pessoas se influenciaram para isso? Não, eu comecei lá no bairro onde eu moro, eu fui presidente de uma associação de moradores com 18 anos de idade. É um núcleo habitacional chamado Vila Popular. Talvez as pessoas vão se familiarizar quando eu falar Rua do Progresso, João Batista Alves do Nascimento, Rua Projetada. É ali, Alberto Jafete. Aquele trecho tem aproximadamente 2.000 famílias. Eu entrei com 18 anos para ser presidente de uma associação de moradores. E ali, 8 anos na frente da associação, eu lutei para entrar correio nas vielas, porque não entrava correio. E lutei junto com os moradores. E são coisas que se materializou, aconteceu. Colocamos CEP nas vielas. O carteiro hoje entra e entrega as correspondências na porta das pessoas. E muito tempo também não tinha entrega em Diadema, né? Não tinha. Não tinha entrega do correio, né? Tinha que ir na 7 de setembro para poder buscar algum... Pegar aquela fila no sol quente, né? Então, a gente tem uma história ali que desde cedo a gente construiu e criou uma relação com as pessoas mesmo. Sabe aquela senhorinha que você entra dentro da casa, ela chama, meu filho, vem tomar um cafezinho, comer um bolinho. Então, eu criei um pouco disso com o local onde eu moro. E isso foi... as pessoas foi criando em mim uma referência para questões e pautas que elas não tinham outra referência. Então, começou a surgir o papo. Jefferson, sai candidato a vereador, sai vereador que você ganha. Vai incentivando, né? E aí, eu sei que para você ser candidato a vereador, você não pode ser candidato de si próprio. Não é só eu ter vontade e meia dúzia de pessoas falar para você sair. Você tem que fazer parte de um coletivo que te estimule, que te ampare para, na rua, defender o seu nome e... Né? Foi aí muito maior que você, né? É bem maior do que a nossa vontade pessoal. Tem que ser uma vontade coletiva. E eu acho que foi daí que surgiu, né, esse projeto de ser candidato a vereador em 2020. Tá, bom. Até é bom, até a pergunta aqui. Você saiu para candidato em 2020, certo? Isso. A primeira vez. Foi a sua primeira candidatura e você ganhou? É isso mesmo? Como é que é? Isso mesmo. Eu fui assessor do Ronaldo Lacerda. Certo. O Ronaldo era vereador, tinha sido 2 vezes o mais votado da cidade. Ele estava no segundo mandato e ele sempre deixou claro dentro do coletivo dele que ele não queria se perpetuar no cargo de vereador. Que ele queria escolher alguém que dali, tem muitos dinossauros, né? que não largam, né? Você é louco. Tem uns caras que ficam lá 5, 10 mandatos. Tem muitos. Sabe? Enfim, por isso que a política nossa às vezes perde um pouco a credibilidade, né? Porque fica cheia de vícios. E o Ronaldo ele foi muito parceiro nesse sentido e muito consciente de ter esse compromisso de renovar, né, a liderança política na cidade, mesmo ele tendo todo o legado e condições de conquistar um 3º mandato de vereador, ele falou, não. E aí ele abriu dentro do coletivo dele esse debate, e aí o coletivo apontou meu nome para uma possível sucessão do Ronaldo no cargo de vereador, e esse coletivo me elegeu, né, com 3.340 votos em 2020. Caramba, bastante já na primeira vez. Na primeira eleição que eu disputei. Nunca tinha disputado... Eu só tinha disputado a eleição de bairro, cara. Tirei 1.000 votos ali no bairro onde eu moro para presidente de associação. E aí, na primeira eleição de vereador, surgiu essa... Você falou que na Vila Popular, né, no núcleo, você tinha mais ou menos 2.000 famílias. O que vocês acham que fez para você estourar essa bolha para ter mais 1.000 e poucos votos a mais do que você acha que você poderia ter? Então, bacana essa pergunta. Porque o Vila Popular... Era um território que o Jefferson Leite atuava. Certo. Eu, individualmente, eu sozinho, talvez teria só os votos da comunidade do Vila Popular. Certo. Por isso a importância de você não ser candidato de si próprio, você ter um coletivo defendendo a sua candidatura. E o coletivo que ali tinha um mandato do Ronaldo Lacerda me deu essa abertura para sair do Vila Popular, furar a bolha do Vila Popular. Então, teve várias outras lideranças que fazia parte do grupo do Ronaldo
que depois de ter meu nome referendado por todo esse coletivo, abriu as portas para que a gente fosse também pedir voto em outras comunidades. Sim. O Zula, lá no Vinícius de Moraes, a Zélia, na região norte, lá no Caema, e várias outras lideranças, a Gorete, na região sul. E isso foi criando um corpo, e a nossa candidatura teve a capacidade. O próprio Ronaldo, no Jardim das Praias, lá no Portinari, né? Aí a soma desse esforço coletivo resultou na nossa vitória. Então, sua candidatura, a primeira vez em 2020, foi para o PDT, certo? Isso, no PDT. E por que você não escolheu o PT logo de primeira? Porque o Ronaldo estava no PDT e foi seu padrinho e fez aquele ajuda, né? Que o padrinho ajuda, né? A conjuntura, naquele momento, nos fez sair do PT. Nós éramos filiados no PT, eu sempre tinha sido filiado no PT, e aí a gente saiu do PT coletivamente, né? Uma decisão coletiva, né? E que construímos, ao mesmo tempo que havia a construção interna do nosso grupo para que eu saísse candidato a vereador, tinha uma construção dentro do PT para o Ronaldo ser o vice-prefeito do Felipe, em 2020. Legal. Uma vez que a gente não encontrou esse espaço, a gente saiu do PT, foi para o PDT, e aí construiu uma candidatura do Ronaldo, que chegou a quase 11 mil votos na candidatura de prefeito pelo Sim. PDT, e que resultou na minha vitória, né? Então, no segundo turno, naquele momento, a gente ingressou na campanha de reeleição do prefeito Felipe, e participamos com muito orgulho da gestão do prefeito Felipe. E já que a gente está falando do Ronaldo, qual que é o Ronaldo? O que é o Ronaldo na sua vida política, cara? Ele como seu padrinho, o que você pode falar sobre isso? É o meu padrinho, é a minha referência, é um cara muito humilde, é um cara que tem compromisso com a luta social pela moradia, né? Eu que trabalhei dentro do núcleo habitacional, eu sei quem é que de fato luta para poder garantir moradia digna para as pessoas, leis que favorecem a produção de moradia para quem mora de aluguel, famílias de baixa renda que não conseguem entrar no mercado de trabalho para financiar uma casa. Então, o meu pai, ele tinha uma identidade com esse segmento, né, da sociedade, o movimento de moradia. O Ronaldo tinha tem essa mesma visão, tem esse mesmo compromisso, e tem uma questão, lógico, afetiva, de amizade, né, de legado, né, da relação que meu pai tinha com o próprio Ronaldo, mas também tem essa cumplicidade em relação ao compromisso que o Ronaldo tem com um segmento que eu também tenho esse compromisso e que também coloco o meu mandato à disposição. Então, Ronaldo é meu amigo, é meu padrinho político, é uma referência aqui na política da cidade, e hoje, muito mais preparado, muito mais maduro, continua sendo para mim essa pessoa que eu tenho como um exemplo. Um exemplo na política. Isso. Jefferson, aí vamos fazer um pouquinho mais salgada a pergunta agora, né? Em 2020, o Ronaldo estava no PDT, não ganhou, né, no primeiro turno, foi o Taca e o Felipe segundo, e os votos dele automaticamente foram para o Felipe, certo? Certo. Só que em 2024, infelizmente, né, o Felipe perdeu as eleições para o Taca, certo? Sim. E, na minha visão, foi uma grande derrota do PT no Brasil inteiro, porque o PT é o núcleo, é um ABC paulista. O Diadema, né? Diadema é o núcleo do PT, né? Então, aqui... Só me lembro, assim, quem veio depois foi o Lauro Michels, que foi uma derrota que a gente teve dois mandatos, e depois, agora, o Taca. Com tudo que está acontecendo no mundo, por que você acha que a esquerda está se enfraquecendo pelo mundo todo? Eu acho que a derrota nossa em 2024, ela tem esses dois fatores. Ela dialoga com o fator local, que tem muitos legados que o Felipe deixou na cidade. Felipe foi 4 vezes prefeito de Diadema. Ninguém é eleito 4 vezes prefeito de Diadema sem ter feito e ter construído um legado para a cidade. Uhum. E esse último mandato do Felipe foi talvez o mandato mais desafiador, né? Um prefeito que está no seu 4º mandato, desgaste. Teve pandemia também nos dois primeiros nos 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos dele, além de pandemia, nós tivemos um governo do Bolsonaro que não contribuiu em nada de repasse de recursos para a cidade. Mesmo assim, o Felipe, com toda a ousadia dele, cara, fez uma UPA lá atrás do Quarteirão da Saúde, a outra UPA no Paineiras com 70% das obras concluídas, o céu aqui no Promissão, cara, cercado pelo Gazusa, Maria Cândida, Vila Popular, Santo Ivo. Pô, essas crianças não têm uma
opção de lazer, não tem uma referência para a prática do esporte, lazer, educação infantil, educação básica perto do seu território, perto da sua casa. Então, o Felipe está construindo fez aquele céu ali, 70% das obras, deixando 30% para o TACA. Então, assim, tem alguns erros? Tem. Eu considero que a taxa do lixo foi um erro. E ela foi fundamental para a perda da eleição de 2024. Essa é uma avaliação que eu faço. Eu também acho. Tem quem discorde. Eu acho que tem questões em relação à saúde também, que prejudicou muito o Felipe, mas a taxa do lixo, para mim, foi o erro principal. Foi o prego no caixão. Agora, é um erro, não vou nem falar que é um erro só do Felipe, né? É um erro também dos 21 vereadores. Sim, tem principalmente, a Câmara. E aí eu me coloco no meio, porque eu acho que talvez era meu primeiro mandato e a gente fazia parte da base do governo do prefeito Felipe. E quem é base tem que votar junto com o governo, né? Talvez foi subestimado o potencial dessa taxa do lixo, e aí foi 2 anos sangrando. A oposição pegou isso muito bem. Eu costumo falar que o TACA ele não derrotou o Felipe. O Felipe... Caiu sozinho. Por esse erro, entendeu? E talvez o acúmulo de outros erros. E aí tem um fator externo, que eu acho que é o crescimento da ultradireita em todo o mundo. A eleição do Donald Trump, hoje foi a posse do Donald Trump. Sim. O discurso dele foi um discurso desastrado, um discurso preconceituoso, misógino, um discurso, infelizmente, que vai na contramão daquilo que o mundo precisa no momento, né? Então, eu acho que países como a Argentina, aqui do lado, a própria eleição do Bolsonaro, mesmo agora ele estando inelegível, mas caminha para um crescimento da ultradireita, do conservadorismo, que não só a questão pautada na questão da direita, mas o extremismo, tanto da direita quanto da esquerda, é prejudicial para esse debate, né? Então, eu acho que esses 2 fatores contribuíram bastante para o resultado eleitoral aqui na nossa cidade. Você falou sobre a taxa de lixo, eu acho que é um ponto muito importante a gente até tocar aqui, que, na minha opinião, não sei se é isso, tá? A gente tem muitos moradores de Diadema, a gente comenta. Eu acho que o que aconteceu com o Felipe, na ideia dele, não sei se só foi a ideia dele, que foi o seguinte: ele colocar a taxa de lixo na água, aonde todos os moradores que têm conta de água pagam a taxa de lixo. Já vindo no carnê, nem todo mundo tem um IPTU para pagar. Então eu creio que foi isso que ele colocou na conta d'água, para onde que tem uma maior arrecadação de imposto. Eu não sei se é essa o pensamento dele ou não, porque tem pessoas que não têm IPTU, não pagam. Então, se o carnê, a taxa vem no IPTU, eles não pagam. Cara, tem uma lei nacional, foi aprovada e promulgada pelo presidente Bolsonaro em 2020, que trata da questão do marco regulatório de resíduos sólidos no Brasil. E ele meio que impõe aos municípios uma adequação na questão do subsídio. Você não pode tirar dinheiro da saúde, da segurança, da educação para subsidiar a coleta domiciliar, o transbordo e a destinação final do lixo, que a gente produz nas nossas casas. Porque normalmente a gente produz ali, cara, o lixo, amarra na sacolinha, deixa lá na porta da gente, o lixeiro pega e a gente nem sabe qual o caminho que esse lixo, né, segue, né? Tem um custo para você fazer a coleta domiciliar, tem um custo para fazer o transbordo, que é o caminhão até uma usina de lixo, e ali da usina de lixo, os tratores pegam aquele lixo, colocam nas carretas, essa carreta atravessa o ABC todo e leva lá para o aterro sanitário em Mauá, que é privado, não é público, e cobra dos municípios por tonelada de lixo que é destinado para lá. Então, isso tem um custo. E quando você não fecha as contas da arrecadação com a taxa do lixo, você não fecha a conta com a arrecadação e a despesa, ou você tem 2 opções, que é ou aumentar a receita ou fazer corte. Diadema hoje não tem condição de fazer corte nesse serviço, que é importante para manter a cidade limpa. Ao contrário, você tem que ampliar com implantação de fiscalização para não ter descarte de lixo. Que é isso, o cidadão ele reclama da taxa do lixo, mas ele não são todos, mas aqui perto da gente tem um monte de local de descarte irregular de lixo. Aqui na Rua Mozart, esses dias, na porta do escadão aqui da Rua Mozart, tinha um monte de imóvel velho descartado a 50 metros do ecoponto aqui na Rua Strauss, né? Então, é isso, acho que você tem uma questão técnica, que aí eu acho que o TACA, ele vai, com o passar do tempo, vai cair a ficha de que
tem um problema de custeio que ele vai ter que resolver. Não sei como ele vai resolver isso, mas uma hora tem que resolver, porque a lei do Marco Regulatório de Resíduos Sólidos, aprovada em 2020 no Congresso Nacional, ela estabelece um prazo de 2027 como a chegada, o ponto final dos municípios se adequarem, né? Essa questão de subsidiar a questão do lixo, no município, né? Então vai ser um desafio. Eu acho que eu torço muito pelo bem da cidade, quero ver a cidade dar certo, independente de partido, de quem está no poder, porque quem ganha com isso é a população, mas é um desafio. A questão do lixo na cidade, o custeio do lixo na nossa cidade hoje beira 80 milhões de reais. 80 milhões de reais por ano, né? E você hoje arrecada muito menos com a taxa do lixo só no IPTU. Agora, colocar na conta de água, eu acho que não foi uma boa saída. Sinceramente, vincular a taxa do lixo ao consumo de água não foi uma boa saída. Internamente, eu debati muito isso, fui contra colocar na conta de água e vincular o consumo de água. Porque que lixo que você está produzindo quando você está tomando banho, cara? Quando você está lavando uma louça ou está lavando um carro? Não. Você não está produzindo lixo, né? Então, você, de fato, precisa ter uma cobrança justa e igualitária para todos. Uma taxa única, fixa para todo mundo. O povo não é contra pagar. O povo também não quer ver um pagar 40, outro 15, um 70, outro 20. Tem que ser uma coisa igualitária e que dê condições do município aumentar a receita, mas também que não vai prejudicar o cidadão no bolso, porque a gente sabe como que está o preço das coisas no mercado. Sim. E hoje um dinheiro de R$40 numa conta de água faz toda a diferença. E vai aumentar ainda mais com essa Donald Trump no poder. Aí você pode ter certeza que muita coisa vai aumentar ainda mais. Vai afetar a economia mundial. Vai, com certeza. Jefferson, agora vamos falar um pouquinho de você. Qual que você acha que foi as suas maiores conquistas no seu primeiro mandato? Cara, aqui na região nossa, o CRAS do Promissão foi uma conquista importante, porque abre as portas para vários benefícios sociais para as famílias que têm baixa renda. O Restaurante Popular do Jardim Marilene foi uma conquista muito importante. Obras de reforma nas vielas do Gazusa, nas vielas da Rua do Progresso, nas vielas da Maria Cândida. Foi um grande avanço, né? Tudo isso foi executado pela gestão do prefeito Felipe, mas que o meu papel como vereador aqui, representante da comunidade, foi fundamental para trazer esses investimentos para o bairro, né? Fora recapeamento, iluminação de LED, todo esse aparato de obras e serviços que melhorou aqui a qualidade de vida aqui na nossa região. Isso mesmo. Jefferson, você em 2024... Você saiu de... Quantos votos você teve no primeiro? Em 2020 foi 3.340. Então você mais que dobrou em 2024. Você teve 7.782 votos, é isso? Isso. Você acha, com esse tanto de voto, que você estourou uma bolha maior ainda, você vem fazendo uma nova política? Um novo jeito de fazer política? Aquele jeito que... Porque existia antes... Vereadores que só sentavam no ar-condicionado, digitavam e mandavam o ofício. Mas você não. A gente vê todos os dias. Galera, tô falando pra você. Eu vejo o Gerson trabalhar. Todos os dias ele está na rua, cara. Não é que eu tô puxando o saco dele, não. Todos os dias ele está na rua. Você pode ir lá. Instagram dele, que vai estar aqui pra vocês acompanharem o trabalho dele. Todos os dias ele tá na rua. Dificilmente você vê no escritório. Claro que ele vai ter que estar no gabinete dele para fazer os ofícios, isso é óbvio. Mas ele está na rua, ele sabe o que a população está precisando. E eu quero saber de você. Você acha que está fazendo nova política com essa sua atitude? Cara, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho é da nossa atuação no primeiro mandato de vereador. Olha, se você olhar todo o conjunto da Câmara Municipal, a grande maioria dos vereadores mudaram o seu comportamento a partir do nosso. Eu acho que nós temos que ser influenciadores de coisas boas. Eu acho que estão copiando. Cara, eu não olho para isso. Eu acho que quem ganha com a cidade com vereadores atuantes é a cidade, é o povo. Então, eu sinto que o meu mandato, meu primeiro mandato, isso é um orgulho que eu carrego, influenciou os outros vereadores a ir para a rua, porque senão eles iam ficar para trás. Sim. Caramba, o Jefferson, eu ouço isso. O Jefferson está na rua, então vou para a rua. Então, começou que em outras regiões, Eldorado, na região norte, os vereadores se sentiram incomodados de que, olha, eu tenho que ir para a rua também porque o cara está na rua. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque o resultado disso é para toda a cidade. E eu tenho também que falar que não é só eu tenho uma equipe muito valorosa.
A minha equipe é uma equipe muito esforçada, muito inteligente, muito trabalhadora e que se dedica também dia a dia, para fazer o nosso mandato dar certo na rua. Muitas demandas que eu vou lá ver pessoalmente, eles que acolhem, eles que me trazem, eles que pontuam os problemas da cidade, me leva. Eu faço questão de ir ver os problemas pessoalmente, porque eu não gosto de terceirizar a função do vereador. Tem vereador que terceiriza para o assessor aquilo que é problema que ele tem que ver. Quem foi eleito, o nome que estava lá no material de propaganda não foi do assessor, não foi da assessora. Escudo de guarda, né? Foi do vereador. Então, Escudo de guarda do vereador. Tem vereador que fica lá no arzinho condicionado, passeando de lancha no final de semana e bota o assessor na rua para ver os problemas. Não. A locomotiva desse mandato é o vereador. E eu tenho me colocado com muita humildade, com essa disposição, porque meu maior prazer é servir Diadema. Eu amo trabalhar como vereador. Não é uma profissão, mas é um trabalho. É um trabalho que tem que ter transparência, tem que ter o acompanhamento da população. Antigamente, os vereadores faziam um jornalzinho uma vez por ano, com meia dúzia de coisinha que eles faziam, um buraquinho, a coisinha, e entregava nas portas para as pessoas acompanhar o mandato. E hoje a gente tem canais como esse, tem rede social, para prestar conta diariamente, para as pessoas saberem. O vereador que eu votei está fazendo o quê hoje? O que ele fez essa semana? O que ele produziu? E se tem uma coisa que eu tenho... é essa preocupação. Todos os dias eu saio da minha casa e falo o que eu vou produzir hoje pela minha cidade, o que eu vou produzir hoje para o meu bairro, para toda a cidade, né? Não fico só limitado ali na atuação do meu bairro, mas eu vou para todos os lugares. E eu quero convidar, inclusive, você para seguir a gente no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, porque eu tenho todos os dias prestado conta diariamente da nossa atuação. Não é para me promover, é para prestar contas do dinheiro que você paga meu salário. O que eu estou fazendo? Independente de ter votado ou não, é o seu dinheiro que paga o meu salário. Então, eu tenho que prestar contas. É uma obrigação minha trabalhar. E para aqueles que às vezes tentam diminuir a nossa atuação, mas ele só sabe ver o buraco. Só sabe ver, porque tem isso, né? Sim. Às vezes tem gente que diminui. Se a gente some e não faz nada, critica. Se a gente faz... Olha, as pessoas procuram a gente para ver o buraco na rua, eu dou atenção. Para ver a poda da árvore, eu dou atenção. Para ver o asfalto, para ver a iluminação, eu dou atenção. Sabe por quê? 30% hoje dos atendimentos de ortopedia no Hospital Público do Pirapaurinha é por conta de pessoas que caem numa escada que não tem um corrimão, numa viela que está esburacada, numa rua que não está bem asfaltada. E só quem sabe a sequela, às vezes, de uma queda dessa, sabe como é importante ter o buraquinho lá da rua tampado. Então, o básico, né? O básico, cara, é o básico. Então, se o vereador não está atento a esses problemas pequenos, ele não vai estar atento aos problemas maiores, né? Então, é essa a minha disposição, cara. Com muita humildade, eu agradeço muito a oportunidade de ter sido reeleito. E essa votação nossa, ela é uma nova forma de fazer política, sim. Porque a população não quer ver só o político fazendo debate intelectual, de universitário, de esquerda e de direita, não, cara. A população quer ver político que entrega, que se dedica, que faz o negócio acontecer. E é essa a minha disposição, a disposição da minha equipe, de fazer as coisas acontecer. É isso. Tem muito político que aparecem. Eu falo assim, esse cara só aparece em 4 anos. Esse cara, eu vi um vídeo aqui que eu não vou falar o nome de um cara, esse candidato aqui em Diadema mesmo. Ele, faltando 2 meses para as eleições, ele até bateu massa com um sapato social, cara. Você tá entendendo como que é a função? O cara só aparece em 4 anos. O cara, pra mim, na minha opinião, o cara tá nem aí pra você, entendeu? É o cara que vai bater na sua porta, vai apertando a sua mão. Mas o Jefferson não. O Jefferson, ele tá aí na correria. Eu quero perguntar uma coisa pra você. Porque antes, com os vereadores que eu via, quando vinha aqui os vereadores, que era difícil também ter um vereador no nosso bairro, que a gente não tinha, né? A gente não tinha. Eles eram muito xingados, ameaçados. E com isso, eu vejo, com você não. Por quê? Porque o pessoal vê você na rua toda vez. Então o pessoal é diferente. Da vez de vir gritar, só vem 4 anos, safado. Não, ele vem e conversa com você. Por quê? Porque ele tá vendo o seu trabalho. Tem um ditado, eu acho que é bíblico isso, que fala assim, a quem mais é dado, mais é cobrado. Alguns vereadores até falam assim, né, em tom de brincadeira, tá? Não vou falar nome não, para não entregar ninguém. Mas o que acontece? O pessoal fala assim, mano, você vai pra rua direto, cara, você não tem paz, né? Falo, cara, eu gosto de ser demandado.
Sabe por quê? Porque o vereador que não é lembrado, cara, não é referência, não é procurado, tem alguma coisa errada aí, Tem alguma coisa velho. errada. Como que o cara, tipo, é do bairro e tal, e não... Eu fico triste quando eu vejo alguém do meu bairro procurando outro vereador, sabia? Eu fico agoniado, eu falo assim, caralho, você não tá dando atenção para aquele pedacinho ali, eu preciso dar mais atenção lá. Porque é meio que uma neura, né? Pode até ter alguns pessoal que trabalha comigo que falam, mano, você é neurótico, você é doente. Mas é que eu gosto, cara. Eu gosto de ser demandado, gosto de ser procurado. E, assim, a votação que a gente teve trouxe essa responsabilidade. Sim. É bacana você ter uma... Chegou no topo, né? É o voto histórico. Ninguém de Diadema alcançou essa votação. O recorde era do Zé Augusto, que foi prefeito, deputado estadual. Federal, ele tirou 7.200. Eu tirei 7.782 votos. Foi o mais votado da eleição e o mais votado da história. Só que isso também, poxa, é uma responsabilidade gigante. Sim. Porque eu tenho agora... O seu teto é de vidro agora. O meu teto é de vidro. E assim, até quem não votou fala que votou. E eu não posso duvidar. Sim. Eu tenho que atender todo mundo, cara. Legal, você falou isso. A próxima pergunta eu acho que é maravilhosa que eu fiz aqui. Como que você lida com a inveja dos outros vereadores? Porque você foi mais votado, com certeza deve ter uma ciumeira dentro do partido, obviamente. E com os outros vereadores, como que é isso? Como que você lida com a inveja? Cara, eu vou falar pelo meu partido, tá? Graças a Deus, eu não tive esse problema dentro do PT. A bancada do PT hoje composta por 5 vereadores, todo mundo é muito companheiro, todo mundo é muito unido. Eu estava, inclusive, numa reunião agora há pouco com toda a bancada do PT e eu não... Assim, no PT eu não tive esse problema, graças a Deus. Fora do PT, pode ser que tenha, mas de verdade eu não olho muito para isso, não. Eu prefiro não me apegar a isso. Eu prefiro me apegar àquelas pessoas que me olham na rua e falam assim, não falei que você ia ser mais votado, que legal, tal. Eu nunca alimentei essa vaidade, porque lá na Câmara, cara, o cara que foi o último... E o que foi o primeiro tem o mesmo peso, que é um voto na Câmara para cada projeto. Tá sentado na cadeira. Lógico, que é uma honra, cara. Não estou desmerecendo a votação que eu tive, porque é muito gratificante você ter esse reconhecimento, essa aprovação. Mas não é uma coisa que mexe com a minha vaidade. Não é uma coisa que mexe. Mas tem, Jefferson. Não, eu sei que não mexe com a vaidade. Pode até ter, mas, cara, tem. eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus, eu não deixo as coisas negativas influenciar no meu comportamento. Pode ser que tenha, em todo lugar tem. Se você se destaca numa empresa, vai ter. Se você se destaca na sala de aula, você vai ter. Você que está aí assistindo, se você prestar um vestibular, se você tirou na redação do Enem uma nota maior do que o seu amigo, pode ser que tenha. Tem amigos que torcem bem, tem pessoas amigos que não torcem tanto. Mas, olha... Eu não me apego a essas coisas e tenho muita fé em Deus para que nada de negativo tire o foco daquilo que realmente eu me propus a fazer, que é ser um bom vereador para a cidade, é isso. Muito bom, muito bom. Jefferson, vamos para a próxima pergunta. Já que você resolveu da inveja, eu quero saber, hoje aí tem o Taca como o nosso prefeito aqui da cidade de Diadema, oposição do seu partido, certo? Você acha, como prefeito, ele pode podar você por ser o vereador mais votado da cidade e ser a oposição dele? Ou não? Você acha que a gente pode ter um diálogo entre os dois e resolver? Cara, eu acredito no diálogo. Eu acho que está muito cedo ainda para fazer essa avaliação. Sim. Tem 20 dias que o novo governo assumiu. Eu sou filiado no PT, que é um partido que oficialmente oposição ao governo do Taca. Eu defendo dentro do PT que a nossa oposição tem que ser uma oposição qualificada e uma oposição responsável, sem radicalismo e sem extremismo. E construir o diálogo, pensando na cidade. O Felipe deixou muita coisa em andamento, muito projeto bacana, muito recurso do governo federal para dar continuidade em obras importantes para a cidade. Se você me permite, eu quero citar aqui algumas. Com certeza. O CEL do Promissão tem 50 milhões em caixa pela Caixa Econômica Federal para o governo federal. O Felipe deixou já para 50 isso. milhões para concluir a obra do CEL. Então tem dinheiro para fazer. Tem dinheiro, ele não conclui se ele não quiser. Tá, ok. Tá? O projeto do novo CEL lá no Inamar, lá no Jardim União, do lado do Céu das Artes, sim, ali no Inamar, descendo ali para o Caviona, perto da Chico Mendes, onde é a Escola Fabiola. Né? Ali tem um projeto do PAC, aprovado pelo PAC, para construir o segundo CEL. UPAs,
Aquela ligação da Avenida Fundibem com São Bernardo para desafogar o trânsito lá no Piraporinha, para ter uma nova conexão da Casa Grande com São Bernardo na Castelo Branco. Tem ali... Aquela pontinha de madeira, né? Que você fez um vídeo até esses dias lá, né? Para substituir aquela ponte, fazer uma ligação viária, né? Dando continuidade na Fundibem para sair Mas no Castelo Branco. na Castelo, certo. Né? Os 2 viadutos aqui que vai ligar a Santa, né, com aqui o Casa Grande, ligando o bairro de Serraria com Casa Grande, ali no Ruiz, perto da Masa Ferro. Certo. O viaduto aqui que vai ligar Roberto Gordon com a 7 de setembro, onde o pessoal ali sai no Okinawa, onde o pessoal faz o Instituto Técnico Federal, uma ação de 5.500 municípios no Brasil inteiro. Diadema está entre as 100 cidades que vão receber o Instituto Técnico Federal. Precisa ter diálogo com o governo federal. Diadema não vai conseguir, somente com o governo do estado, dar resposta para os principais problemas da cidade. Perder esses recursos, perder esses projetos é um retrocesso imenso. Eu não acredito que o TACA vai optar por esse caminho, né? Que para mim seria um caminho nada muito inteligente. Sim. Porque quem perde com isso é a cidade. Então, eu me coloco à disposição do governo TACA para ajudar nesse diálogo com o governo federal. Não só eu, como toda a bancada do PT. Pensando na cidade. Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, os problemas do meu mandato, que for apontado pelo meu mandato, os problemas da cidade, que o meu mandato apontar para a prefeitura, eu acredito que o TACA ele vai entender que, por trás do mandato do Jefferson, existe uma parcela da população importante que está pedindo aquele serviço e que, se não for atendido, eu vou cumprir com o meu papel de vereador, que é falar, o prefeito não está atendendo. Sim. Não acredito que eu vou ter que partir para isso, porque vai haver bom senso, eu conheço a equipe dele, acredito que o diálogo pode superar qualquer divergência e a gente se unir em torno daquilo que a gente concorda e não daquilo que a gente discorda nesse momento. Política a gente deixa para fazer em 2026 e 2028, não agora. Agora tem que trabalhar. Então, só para afirmar aqui, então tem recurso para concluir todas as obras que o Felipe começou. É isso? Tem sim. Só depende do prefeito agora atual. Depende da equipe, da competência da equipe dele, de garantir que esses recursos cheguem para concluir a obra do céu e as demais obras que eu apontei aqui. Eu acredito que eles vão dar continuidade, porque o TACA, ele não é burro. O TACA ele é inteligente. Ele faz parte de um partido que, a nível nacional, faz parte da base do governo Lula. Ele tem um grande articulador do lado dele lá no Congresso Nacional, que é o deputado federal Baleia Rossi. Ele tem do lado dele pessoas que são bem articuladas aqui na região do ABC, no município de São Paulo, e sabe os caminhos burocráticos para garantir que esses recursos cheguem na ponta. Então, eu acredito que ele vai dar continuidade nesses projetos e não vai perder os recursos. Tem recurso garantido, basta correr atrás, trabalhar, olhar, deixar de olhar um pouquinho mais para o retrovisor e olhar para frente, para a gente ver a cidade evoluir nos próximos 4 anos, que isso que interessa para todo cidadão. Uma pergunta, Jefferson. Você que estava junto com o Felipe pode dizer mais. Quero convidar o Felipe para vir aqui um dia. Vem, Filipão. Eu tô convidando você, Felipe. Você que estiver aí, eu vou convidar você para a gente vir aqui, para a gente botar um papo de todos os seus mandatos aqui na cidade de Diadema. Quero saber, uma da promessa dele do governo, foi que ele ia terminar o CEL, promissão até dezembro de 2024. Isso era possível ou era só uma promessa de mandato? Cara, Porque, eu vendo lá, andou muito, mas tinha muita coisa para fazer ainda, né? O que acontece? A gente teve todos os municípios do Brasil, em 2022 e 2023, sofreram algumas consequências da diminuição de receita por conta de uma iniciativa populista do governo Bolsonaro, que foi a isenção, a redução do ICMS na gasolina. Você lembra que no governo do Bolsonaro, durante a pandemia, o Bolsonaro obrigou os estados a isentar de ICMS as gasolinas? Lembro. Para poder controlar o preço da gasolina, que chegou a quase R$10. Sim. E com isso ele conseguiu baixar o preço da gasolina. A parte do ICMS arrecadado pelo estado vai para os municípios. E isso afetou muito o município de Diadema, porque caiu muito hoje. Uma das principais fontes de arrecadação de receita aqui na cidade é o ICMS que vem do estado. Então, isso prejudicou o andamento e o cronograma de diversas obras, né? Então, aqui em Diadema, realmente houve um atraso na entrega do CEL, né?
Só que assim, como eu falei para você, quem está hoje na prefeitura tem um desafio porque a régua ela subiu, né? Felipe, a obra começou em 2023, né? Eu estava lá quando a obra começou e ele entregou, depois de 2 anos, 70% das obras concluídas. O TAC agora tem um desafio, que é concluir os outros 30%. Então ele tem que correr para poder proporcionalmente os 30% não demorar mais do que os 70% que o Felipe. Sim, entendi. Né? Então, é esse o desafio que está dado e é para frente que a gente tem que olhar para poder não garantir, para poder não atrasar a vida daqueles que dependem daquele equipamento. Ali vai ter mais de 300 vagas de creche, né, com berçário, vai ter mais de 300 vagas para crianças que estudam na pré-escola, no antigo Carlos Drummond de Andrade, e para as crianças que estudavam no Quintanilha, que é o primeiro ciclo do ensino médio, né, que vai da primeira série até o 5º ano, que também vai estudar lá. Então, o atraso dessa obra vai prejudicar essas famílias. Sim. Né? Fora a expectativa em torno da piscina, do teatro, Sim, que vai ser uma referência para todo mundo. Sim, é isso. sim, porque pelo que eu vejo, né, informações, você que pode dizer melhor, é o maior número de pessoas dentro de um espaço. Aqui é o Promissão, Cara, Maria Cândida. Começa pela cidade. Diadema é a segunda cidade com maior densidade demográfica do Brasil. Só perde para Taboão da Serra. O que é isso, para você que está nos assistindo? É muita gente morando num espaço pequeno. Sabe quando você vai naquela viela que tem aquele monte de casa, que tem 3 pavimentos, aí embaixo mora uma família, no meio mora outra família e no outro mora outra família? Então é isso. Isso atinge diretamente a qualidade de vida das pessoas. Porque muita gente morando num espaço pequeno, é muita gente morando num local que não tem acessibilidade, né? Idosos que não têm acessibilidade, cadeirantes que não têm acessibilidade, pessoas que moram em casas insalubres, que é casa que tem pouca ventilação, que a parede mofa muito, né? Acaba atrapalhando, dialogando inclusive com a questão da saúde. Então, Sim. O Felipe escolheu o Promissão e o Marilene para receber o céu, por quê? Porque, olha, pensa no Gazusa, Maria Cândida, Vila Popular, Santo Ivo, toda essa região aqui que não tem uma área verde, que não tem um teatro, que não tem uma piscina, não tem uma quadra de esporte digna para o seu filho frequentar. Então, ele escolheu essa região porque é muita gente morando num espaço pequeno e, com isso, a gente vai conseguir combater a desigualdade, conseguir garantir, né, acesso a esporte, cultura e lazer para essa população que mora em situação tão precária. Sim, e como eu sempre falo, né? Hoje eu trabalho na universidade, né? E a gente vê a diferença, né? Como a cultura na juventude, na infância, faz a diferença, né? Porque você, hoje, que está vendo isso aí, você vai disputar uma vaga numa faculdade pública com um cara que desde criança faz luta, o cara vai ao cinema, o cara vai ao teatro, o cara faz dança, o cara faz tudo isso. E o seu filho, às vezes, não tem nenhuma quadra para jogar bola por aí. Por isso que eu falo, a importância da cultura para a criança, a importância da alimentação para a criança. Porque é diferente também. Hoje as crianças estão comendo muito bem, porque essas crianças estão muito altas. No meu tempo, eu parei aí no tempo, porque acho que a comida não era tão boa assim. Mas hoje as crianças estão comendo muito bem, graças a Deus, cara. Cara, sabe o que eu lembro? Daqueles pratinhos azul, com aqueles macarrãozinho parafuso com a môndega. Muito bom. Nossa, era bom demais. Cara, sério? Eu comia tanto no Quintanilha, que eu estudei no Quintanilha, e Mambaé. O pratinho azul chega a vir manchado com molhinho de macarrão. Sim, ele já tinha a gordurinha dele embaixo. Já, né? Mas era gostoso demais. Era né, bom demais. Mas era você bom. sabe que hoje tem criança que vai para a escola que só se alimenta às vezes na escola. Por isso a importância de você garantir a qualidade da merenda escolar, cara. Porque, infelizmente, tem criança que às vezes é isso, não tem comida em casa. Comida. Cara. Ou a comida em casa não oferece um valor nutricional suficiente para a criança se desenvolver, entendeu? E outra coisa também, trazendo tudo isso, afasta as crianças do crime também, né? Isso é uma grande importância, né? Porque se você tem uma piscina, você tem um grupo de leitura, você tem uma quadra, você tem outras coisas para fazer, a criança não tem tempo de fazer. Cabeça vazia, oficina do diabo, é isso aí. Você anda nas vielas, você vê o quê? Molequinho de 14 anos com radinho na mão, cara. Com radinho na mão, entendeu? Envolvido com outras coisas. Então, você ter um equipamento daquele para uma criança fazer ginástica olímpica, para a criança jogar futsal, futebol, handebol, voleibol, numa quadra padrão oficial.
Você sabe o tanto de portas que isso vai abrir, O que falta é oportunidade. Oportunidade. É oportunidade. Se tem um lugar que tem talento, é na periferia, cara. Muito. Se tem um lugar... Olha, pega... Ó, a Rebeca, né? Aquela menina que foi campeã nas Olimpíadas agora. Sim, foi a Rebeca Andrade. As 3 medalhistas de ouro foram mulheres negras que saiu da periferia. Cara, nós temos um potencial gigante dentro da periferia. E agora a gente vai descobrir como. Se não for o poder público chegar com equipamentos igual esse, igual o CEL, perto dessas pessoas, para descobrir, para elas se descobrirem. Saberem. Né? Para abrir a janela de oportunidades para essas crianças. Senão, se a gente não fazer isso, cara... E a régua aumentou. O Felipe sempre fala, ó, quem vir depois de mim vai saber que a população de Diadema está mais exigente agora. Que ela não vai exigir mais aquele modelinho caixote de escola, que é 4 paredes, salinha de aula, janelinha. Não. O povo de Diadema agora quer escola padrão CEL, com piscina, com teatro, porque só vai saber o valor disso quando você que for mãe, você que é mãe, que é pai, que é avô, que é avó, que é tio igual eu, né, que tá ficando para titio ou para titia. Quando vocês forem numa apresentação cultural da criança, né, de uma criança lá naquele teatro. Você olhar e falar, caramba, mano, olha aqui no Promissão tem um céu. E olha, não vai ser só uma revolução social, vai ser uma revolução também econômica, porque todo o bairro do Promissão, cara, que estava largado, vai passar a ter ali, cara... Um fluxo gigante de pessoas. Vai valorizar os imóveis, vai ter farol, vai ter recapeamento, vai mudar a qualidade do local, cara. Vai gerar emprego, porque é isso. A loja, o Rei dos Salgados que tem ali do lado vai vender muito mais salgado. O restaurante, a padaria, eles vão ter que se reformar para poder atender bem os seus clientes. A capacidade. Bom, vai mudar o bairro completamente. Com certeza. Jefferson, qual que são os seus planos? Está no começo do seu segundo mandato, muito bom. Mas quais são os seus planos para os próximos 4 anos? Quem sabe, prefeito, deputado estadual, quais são os seus planos daqui para frente? Cara, olha, tudo que eu quero é fazer um mandato melhor do que foi o primeiro. Meu objetivo, o objetivo da nossa equipe, é fazer um segundo mandato melhor do que foi o primeiro. Lógico que dentro das discussões que envolve as eleições de 2026 e 2024, como eu falei aqui, para ser vereador eu não fui candidato de mim mesmo. E para disputar uma eleição de deputado, de prefeito, também não basta eu querer e colocar só o meu nome. Tem toda uma discussão interna no partido, né, que coletivamente vai chegar a hora de fazer esse debate. A gente ainda não... Eu costumo dizer que a classe política, infelizmente, termina uma eleição e já pensando na outra. E aí, igual carnaval, né? E aí o trabalho é só pensando na eleição. O discurso é pensando na eleição, toda a movimentação é pensando na próxima eleição. E eu, de verdade, não estou muito preocupado com isso agora. Eu acho que eu tenho que cumprir o um mandato que teve uma votação recorde na cidade, e eu tenho que honrar esses votos. Eu tenho que ampliar esses votos. E para se colocar para qualquer outra disputa, eu tenho que fazer o cidadão entender que foi bom ter um mandato de vereador do Jefferson Leite, para poder a gente dar outro passo lá na frente. Então, agora eu estou muito mais preocupado em fazer um mandato de vereador à altura do povo da nossa cidade, para apontar os problemas, buscar a solução, não só criticar o prefeito, não é essa minha atuação, não vai ser só em ficar falando dos problemas da cidade, né? Eu quero contribuir com sugestões, eu quero contribuir com diálogo para que a gente venha, de fato, ver a cidade avançar cada vez mais. E aí a gente deixa 2026 para 2026, 2028 para 2028. Está muito cedo ainda. Mas se chamarem, você vai? Essa é a pergunta. Meu nome vai estar colocado na discussão, mas não passa só pela minha vontade de disputar. O PT tem uma qualidade que é um partido vivo, é um partido que... Tem partidos que funcionam só no período eleitoral. Depois que passa a eleição, fecha as portas e deixa para reabrir as portas quando chega a próxima eleição. O PT é um partido que tem uma vida orgânica e tem uma militância muito diversa. São vários grupos, a gente tem que dialogar, construir a unidade do partido, e a unidade do partido e o bem da cidade tem que estar acima dos interesses pessoais e partidários. A gente tem projeto para essa cidade e a gente quer ver a cidade avançar. Para isso, a gente vai ter que esperar
2026, deixar 2026 para 2026 para ver como que vai ser o governo do Taca, né? Para ver como que vai ser a eleição do presidente Lula também conta muito para isso. Então, é isso. Hoje, a minha preocupação pessoal está em fazer um segundo mandato de vereador, que é para isso que eu fui eleito, melhor do que foi o primeiro. Esse vai ser o foco e o centro das minhas atenções. É isso. Jefferson, Diadema tem jeito? Claro que tem. A população é o jeito. O povo é o jeito. Governar com as pessoas, ouvindo as pessoas, é o jeito certo. Então, eu acredito que qualquer governo baseado no diálogo com a população, no diálogo com as instituições, pode, de fato, consertar os problemas da cidade. Agora, a cidade ela é muito dinâmica. Não existe salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Vai ter pessoas que vão, com muita transparência, apontar os problemas e resolver os problemas, porque não basta falar dos problemas sem apresentar proposta para resolver os problemas, né? Então, eu acho que é esse o desafio de quem hoje está governando a cidade, né? Tem se discutido muito aí, né, alguns problemas que a cidade, a atual gestão, né, tem pontuado, às vezes até para, né, criar uma cortina de fumaça para os desafios e a capacidade de resolver esses problemas. Eu acho que agora está na hora de descer do palanque e trabalhar olhando para frente, porque Diadema tem jeito. Precisa de competência, dedicação e vontade para resolver os problemas. Quais são os seus próximos passos para Diadema? Quais são os seus planos de estrutura ou de alguma obra maior que você tem no seu plano de governo, assim, para vereador, para Diadema? Quais são os próximos passos? É muito difícil, porque o vereador não é igual o prefeito, que tem uma equipe que executa. Uhum. O vereador, ele legisla e ele indica, ele fiscaliza. Então, assim, eu tenho várias indicações que, publicamente, eu tenho mostrado nas redes sociais, de sugestões que a gente tem para fazer para o prefeito Taca. Na área da mobilidade, a obra de ligação da Avenida Casa Grande com São Bernardo ali no Vila Rosa, através da Avenida Fundibem. Lá na Fagundes de Oliveira, perto do Extra, lá no Piraporinha, onde o São Bernardo está fazendo ali uma ponte estaiada, né? Eu queria é complicado, hein? Então, eu queria sugerir para o prefeito Taca, que tem uma relação melhor com o governo do estado, Nossa, que ali conversa com a Metra para ligar a Avenida Fagundes de Oliveira com Piraporinha, sentido, né, São Bernardo, para que as pessoas que vêm ali do Vila São José não precisem ir lá na igreja, fazer aquele contorno para poder sair, para poder ir lá para São Bernardo. Vai diminuir. Na área da mobilidade, os 2 viadutos que o prefeito Felipe, né, deixou o projeto do PAC aprovado no governo federal para garantir recursos e construir esses 2 viadutos que vão ligar os 2 principais bairros da cidade, né? Na área da educação, a construção do CEL do Promissão. Enfim, eu acho que tem um conjunto de ações que está colocado para o prefeito como o desafio dele dar continuidade e que é o programa que eu defendo para a cidade. É a continuidade daquilo que vinha dando certo. Lógico que aquilo que tem que melhorar, ele tem que melhorar, ele tem que aprimorar, tem que corrigir o que estava dando errado, mas dar continuidade naquilo que é bom para a cidade é o que eu defendo. É isso. Um novo hospital. Diadema precisa de um novo hospital. E agora, vamos falar essa treta do hospital. Cara, que o Felipe derrubou uma parte da prefeitura, que a gente sabe, só que era das promessas dele de governo, era fazer um hospital do lado da prefeitura, certo? Certo. Como é que tá agora com o Taca? Que ele era... Ele, não sei se ele falou, mas... Que dizem que ele era contra fazer um hospital. Ele sim reformar os hospitais que já tem, que ele falou que já tinha bastante. Como é que tá essa história do hospital? Cara, primeiro vamos olhar para a nossa única referência de hospital de portas abertas na cidade, que é o Sansil, lá do Piraporinha, o antigo Sansil, Hospital Municipal do Piraporinha. Ele foi construído na década de 70, 60, 70, quando o Diadema tinha 100 mil habitantes. Hoje, Diadema tem quase 500 mil habitantes. A estrutura predial daquele prédio, ela está com a data de validade vencida. Faz muito tempo. Os 2 elevadores que tem ali, a fabricante nem existe mais. Quando quebra aquele elevador, você tem que mandar fabricar a peça, que aí demora 1 mês, 2 meses para poder repor, e a manutenção é quase inviável, né? É muito antiga a instalação predial do Hospital Municipal. Para acolher bem, hoje, a realidade de Diadema, que tem quase 500 mil habitantes, você não tem uma estrutura. Não dá mais para fazer puxadinho e ficar escondendo maca, para poder dizer que o corredor está vazio. Acho que todos os prefeitos que vieram
se preocupou muito em fazer puxadinho para esconder as macas. E o Felipe ele teve uma iniciativa muito ousada de construir um novo hospital na cidade. E o local que ele escolheu foi onde era a antiga prefeitura, onde é hoje a antiga prefeitura. Parte do prédio da prefeitura, no projeto que ele trabalhou 1 ano e meio, previa a demolição de parte do prédio da prefeitura para construir um prédio novo de 2 andares, numa condição muito mais favorável, com estrutura melhor para acolher o cidadão da nossa cidade, sem deixar ninguém exposto no corredor, sem deixar o cara que foi baleado por uma perseguição policial, junto com a senhorinha que torceu o pé e caiu, se machucou, fraturou o fêmur, né? Porque hoje a realidade do Sancil é essa. Então, o Felipe, essa ideia do novo hospital foi muito pensando nisso, num legado que vai ficar para os próximos 50 anos na cidade. E não tem nada de errado nisso, em construir um novo hospital. São Bernardo construiu o hospital de urgência e emergência, São Bernardo construiu o hospital da mulher, São Bernardo construiu o hospital de clínicas lá no Alvarenga, e hoje São Bernardo é uma referência para nós. Além das UPAs em cada bairro, né, a reforma das UBSs que São Bernardo fez, e era nesse caminho que o prefeito Felipe estava tentando reestruturar a saúde do nosso município, né, que infelizmente foi interrompida, e a gente torce que o atual prefeito dê continuidade, porque tem recurso garantido do governo federal, tem um convênio assinado, tem recurso, mais de 200 milhões de reais garantido pelo governo Lula para construir um novo hospital em Diadema. E é lá no novo hospital, lá no antigo prédio da prefeitura. E quando o Felipe demoliu parte do prédio da prefeitura, era para antecipar o cronograma de obras, porque a empresa que vencesse a licitação, ela ia ter que demolir. E aí o Felipe se adiantou, já demoliu e deixou o terreno já em condições de começar a levantar a torre, né? Só que nesse caminho, o que aconteceu? A licitação foi interrompida pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Que todo o processo licitatório de uma obra grande daquele porte de recursos, o Tribunal de Contas é comum que ele peça alguns detalhes sobre a obra, de cronograma financeiro, de cronograma de obras, e a Prefeitura tem que fazer alguns ajustes para poder atender a exigência do Tribunal de Contas, e foi isso que fez. Tanto é que a licitação voltou a ser publicada, a Prefeitura atendeu, e no finalzinho de dezembro a licitação passou a vigorar. Agora ele tem que dar continuidade na licitação para que haja uma empresa vencedora desse processo e construa. Tem recurso garantido. E é um retrocesso imenso não construir um novo hospital de Diadema. Lógico que você tem que botar para funcionar o que tem, mas você tem que, paralelo a isso, também oferecer uma nova alternativa para o futuro. Porque o futuro não aceita mais, o Sancil não está preparado para atender de forma digna e com qualidade o povo da cidade. E sabe quando que o povo vai perceber isso? Daqui a 2, 3 anos, já da gestão do prefeito Taca, vocês vão ver. O Sancil não comporta mais. E olha, gente, faz muito tempo. Não tem nada a ver com posição política. Mas faz muito tempo. Não tem nada a ver com prefeito A, prefeito B, partido A. É a cidade, é a realidade da cidade. O Diadema tem o quê? O Sancil, o Quarteirão e do Serraria também. Não tem o Hospital de Serraria? O Hospital de Serraria é estadual. É estadual. E ele não atende de portas abertas. Você tem que ser encaminhado pela OBS para passar lá. Para passar lá? Se você chegar lá com uma fratura, eles vão falar, não, aqui não tem pronto-socorro. Vai lá para o Sancil ou para a UPA do centro atrás do Quarteirão, porque lá é portas abertas. O Hospital de Serraria é igual o Mário Covas, só atende se for encaminhado, com encaminhamento. Ah, eu pensava que era da prefeitura. Não é. Não, é do Estado. É um equipamento do Estado. É importante que você, acho que a gente até falar aqui, comunicar que o prédio do Hospital do Praporinha não é de Diadema, né? É do INSS. Eu acho que é legal Então, por isso que não pode sofrer também grandes obras, por causa que... Grandes obras. Você não pode mexer muito na estrutura do prédio, é do INSS. Porque quando tinha o Sancil faliu, tinha dívidas trabalhistas com o INSS, dos trabalhadores, dívida com o INSS. E aí, para pagar a parte da dívida, o Sancil entregou o prédio para o INSS. E aí, na gestão do Zé Augusto, foi feito um convênio entre o INSS e a Prefeitura, e o INSS deu uma concessão para a Prefeitura utilizar para fazer um hospital público na cidade. A gente não tem um hospital público com portas abertas que o prédio seja próprio nosso, cara. Com 500 mil de pessoas, só um hospital. Com 67 anos, 500 mil habitantes, não tem um hospital com prédio próprio. É complicado, Então, ele tem que dar continuação para esse prédio do hospital ou não? Pode ser cancelado na Câmara? Não, é uma opção dele. É uma opção do prefeito. Se ele pode optar por não construir, a gente perdeu o recurso. Vai ser um retrocesso muito grande. Sabe por quê? Porque é o que eu estou te falando. O céu que está sendo construído aqui, cara, o Felipe vai passar, o Jefferson vai passar e o céu vai ficar aí para as nossas gerações, para a população, para os próximos não sei quantos anos.
Então, um hospital com recurso garantido do governo federal tem 200 milhões de reais do governo Lula para construir um novo hospital. Tem o terreno, tem projeto, tem licitação. Por que não vai continuar, gente? Ou é incompetência ou é insensibilidade com um problema que é real para a cidade. E uma coisa muito importante, que eu acho que é até engraçado, que a gente está vendo as propostas de governo do atual prefeito, que ele estava querendo fazer um hospital PET. Tem que ter. Mas e as pessoas? Você está entendendo? E as pessoas? O que se não tem um hospital para população, ele vai fazer para os animais. Não estou falando que não tem que fazer. Mas a gente tem que ter prioridade, na minha opinião, né? É um desafio, né? É um desafio. Acho que tem que ter política pública voltada para os animais. Chipar os animais, voltar a castrar os animais, para a gente evitar que tenha reprodução dos animais desenfreada e depois abandono. Né? A gente vê muito isso, infelizmente. Mas se a gente não está fazendo o básico, como que a gente vai querer... O feijão com arroz. Né? Então, acho que primeiro é isso. Acho que a gente tem que cuidar da nossa população, cuidar dos animais também, com essas políticas menos caras, vamos dizer assim, né? Que exigem menos recursos. Porque hoje a concentração de recursos da cidade tem que ser investida no hospital e na qualidade da saúde para as pessoas. Paralelo a isso, você vai investindo também na política pública voltada para os animais, né? Chipagem, castração dos animais gratuita para as pessoas, vacinação, tem que voltar com as vacinação antirrábica nos bairros. Não tem a vacina mais é cara. tempo, eu tenho 2 cachorros, eu sei como que é. Eu ainda tenho condição, mas tem muita gente que não tem condição de pagar uma vacina para o seu cachorro hoje, né? Tem gente aí que, graças a Deus, a raiva está... Né? Não tem, né? Por causa da vacinação, né? Então, precisa tomar cuidado, porque é perigoso, né? A gente ter animais com sarna, animais hoje abandonados na rua, e você não tem uma política... E aí foi o Felipe que reformou agora o Centro de Controle de Zoonoses, porque estava abandonado. O Felipe, há 4 anos atrás, pegou o Centro de Controle de Zoonoses completamente abandonado. Ele entrega agora a gestão com o Centro de Controle de Zoonoses completamente reformado. É só perguntar para o funcionário que trabalha lá, cuidando dos animais da cidade, como que está a qualidade hoje daquele equipamento. Galera, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo aí. Já bateu 1h20 já, o papo foi indo, foi rolando. Agora eu vou pedir pro Jefferson, para sua câmera lá, dê um recado para a população de Diadema. O que você pode falar pro pessoal aqui naquela câmera? Pode ficar à vontade. Bom, gente, primeiro, não desista de acreditar na política. Não é por conta de 1 ou 2 ou de uma maioria que, infelizmente, faz as pessoas desacreditar da política, que a gente vai generalizar e achar que todo mundo não presta. Todo segmento você tem, né, o joio e o trigo. Saiba separar o joio do trigo. E como que você separa? Analisando o legado, as boas obras de cada um. Né? Toda árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Eu quero convidar você a conhecer o nosso trabalho. Acompanhe o nosso mandato, cobre a gente, pode entrar em contato pelas redes sociais, direct do Instagram, Messenger do Facebook, né, o TikTok, Kawaii. A gente sabe que hoje a gente não consegue dialogar diretamente com as pessoas, mas as redes sociais estão aí para estreitar essa relação. Então, eu quero dizer para vocês não perder esperança em Diadema. Diadema tem jeito, Diadema é uma cidade acolhedora, formada por mineiros, nordestinos e várias pessoas de vários locais do Brasil. E a nossa cidade é uma cidade que é jovem, tem 67 anos, e eu falo que é jovem comparada com outros municípios, Santo André, São Bernardo, tem mais de 300, 400 anos. Mas a gente vai chegar ainda a viver numa cidade que em cada bairro tem um equipamento de lazer, de esporte, para o seu filho, para a sua filha, escolas públicas de qualidade. E um dia, quem sabe, a gente também tem uma saúde, né, e uma educação e uma segurança que seja referência para outros municípios. Não deixe de ter fé que a cidade pode melhorar. Basta você se interessar e também fazer sua parte como cidadão. A cidadania ela parte de você. Então, é importante vocês acompanharem o político que vocês votaram e também fazer a sua parte, não sujando a cidade, ajudando a cidade a ser mais organizada e mais limpa. Tá bom? É isso. Bom, o recado foi dado. Muito obrigado você que assistiu o nosso podcast Conexão ABC. Nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, tanto a minha quanto do próprio Conexão ABC, do Jefferson, para você acompanhar o trabalho dele, tudo certinho. Jefferson.
Muito obrigado por participar com a gente. Foi difícil falar com o homem, galera, mas conseguimos. Beleza? Gente, um abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu, tamo junto.